Jornada 2. Parte 3. Quando Suzuki Satoru pegou um colar de prata, suas sobrancelhas inexistentes arquearam em dúvida. Este não é um item mágico, é um colar encantado. É um acessório para ficar estiloso? Não era possível equipar vários itens mágicos no mesmo slot de item. Claro, alguém poderia usar muitos itens mágicos em seu pescoço, mas ele tinha ouvido de Keno que apenas os poderes do último item que tinha sido usado seriam úteis, então parece que o princípio base era o mesmo que o de Yggdrasil. Embora ele não se importasse particularmente se esse ser morto-vivo fosse o tipo de sujeito que se enfeitava com uma ornamentação inútil, esse não parecia ser o caso. A criatura não tinha outros itens não mágicos além deste colar. Deve haver algum significado nisso. Havia um objeto de prata circular pendendo do colar. Parecia um pouco desgastado, mas ele podia ver claramente o que pareciam símbolos e letras gravadas nele. Existe algum significado para isso? É uma chave para algo? Não, pode ser um símbolo sagrado de algum tipo, algo de uma criatura morta-viva. Ou isso era algum item essencial com significado religioso? Parece haver algo na parte de trás, parece algum tipo de emblema de guilda. Isso implica que pertence a alguma organização? Ele não tinha certeza do significado disso, então tudo que ele podia fazer era conjectura. Porém, seria ruim se pertencesse a algum grupo. Preciso ser cauteloso com essa possibilidade, só me resta ter fé que Akeno saiba o significado desse emblema. Keno estava lendo rapidamente, folheando os livros sem parar. Ao observá-la, ele podia ver um olhar tenso e assustado em seu rosto. Provavelmente não seriam boas as notícias que o aguardavam. Keno-san, me desculpe por interromper enquanto está ocupada, mas poderia me ajudar a dar uma olhada neste colar? Sim, vamos ver, não parece letras. São marcas? Entendo. Então, achou alguma coisa interessante? Havia uma pilha de livros que haviam sido lidos e uma pilha de livros que não haviam sido lidos. Ele havia perguntado por que a primeira superava a segunda. Keno suspirou pesadamente. Foi um suspiro que parecia ter vindo de um funcionário que trabalhava durante a noite. Não soou como um suspiro que deveria ter vindo de uma garota de aparência jovem. Primeiramente, esses livros diziam respeito a vários tipos de conhecimento mágico. Os pergaminhos, por outro lado, continham assuntos que a criatura morta-viva estava examinando, notas de pesquisa escritas de forma confusa. Mas eram muito complexos, então é possível que eu os tenha interpretado de forma errada. Keno contornou os ombros em desânimo. Sua voz soava sombria também. É só que, esse poderoso morto-vivo que eu pensei que era o mentor não parece ter nada a ver com o incidente que aconteceu aqui. Eu também pensava assim, Suzuki Satoru refletiu. Aquela criatura estava fraca demais para alguém que pudesse transformar uma cidade inteira em zumbis. Eu até encontrei algo que parecia um diário, só dizia que a criatura morta-viva que o senhor matou também ficou intrigada com a forma como todos na cidade poderiam ter se transformado em zumbis, e que ele gostaria de ter investigado se tivesse tempo. Além disso, Keno parecia que estava prestes a dizer alguma coisa, e então ela mudou de ideia. Isso é tudo. No fim não tinha nada a ver com aquele morto-vivo. Tem certeza? E o que pretende fazer agora? Mesmo assim, eu ainda quero ver se eles podem ser ressuscitados. Havia uma determinação vazia na voz de Keno. Ela provavelmente entendeu que seria inútil. Afinal, foi ela quem disse que poderia haver uma possibilidade se eliminassem o principal culpado, e agora era a única que dizia que o morto-vivo que Suzuki Satoru havia eliminado não tinha nada a ver com isso. Dito isto, mesmo que ela entendesse tais implicações, ela ainda tinha que tentar. Suzuki Satoru olhou para a garota e pensou em um incêndio. Era como se, mesmo se alguém estivesse sozinho, não houvesse necessidade de soprar um fogo que tivesse sido preparado para os outros. Tudo bem, nesse caso, não vamos usar os seus pais. Nós vamos experimentar com um dos guardas. O rosto de Keno torceu quando ela ouviu a palavra experimentar. No entanto, ela não disse nada, porque sabia que palavras bonitas não seriam capazes de mudar a realidade da situação. Suzuki Satoru começou abrindo a janela e saltando, então usou o fly para pairar no ar de lá. Ele memorizou um local distante, além dos limites da cidade, e se teleportou para lá. Uma vez que ele chegou ao seu destino, ele inspecionou seu entorno usando suas habilidades, e depois de verificar que não havia mortos-vivos ao redor, ele memorizou a área e conjurou teletransporte maior para retornar ao lado de Keno. Depois disso, os dois saíram do quarto. Keno levou a um guarda que aparentemente tinha sido bastante forte antes de se tornar um zumbi, e então ele lançou o portal. Ele pegou parte da armadura do guarda para ter certeza de que não poderia ser interpretado como um ataque, então o arrastou para dentro do portal. E assim, os três foram transportados para fora da cidade.
Assim que Keno disse, eu faço isso, Suzuki Satoru matou o zumbi de uma só vez, sem dizer uma palavra. Ele não esmagou a cabeça em pedaços com uma arma que favorecia danos por impacto. Em vez disso, ele cortou a cabeça com uma espada magicamente conjurada. O que me diz, você pode usar esse item. Tudo bem. A luz branca pura dentro da varinha moveu-se para o cadáver do guarda-zumbi. O cadáver lentamente se levantou, mas isso não era um sinal de que havia voltado à vida. Era simplesmente um zumbi se movendo mais uma vez. Keno abaixou a cabeça e Suzuki Satoru, que estava preocupado em ser atacado, deixou sua cautela desaparecer. O zumbi apenas andava sem rumo, sem sinais de hostilidade. Presumivelmente, qualquer agro que tivesse sido gerado desaparecera com a sua morte. O que devemos fazer? Perguntou Suzuki Satoru. Após um breve período de introspecção, Keno levantou a cabeça e olhou nos olhos de Suzuki Satoru. Satoru-sama, o senhor acha que eu posso restaurar a todos se eu me esforçar muito na minha pesquisa? Sua voz era pesada e tensa. Era a voz de alguém que nem acreditava em si mesma. Era a voz de alguém cuja única esperança havia sido esmagada em pedaços. Suzuki Satoru pensou por um tempo. Ele poderia tentar consolá-la ou jogar panos quentes sobre o assunto. Ele também poderia tentar direcionar o tópico de volta para uma direção apropriada. No entanto, ele comparou a sua própria imagem de vários dias atrás, e então descartou todas aquelas noções egoístas. Ele rapidamente inalou, e então Suzuki Satoru olhou diretamente nos olhos de Keno antes de falar. Eu não vou dizer que a possibilidade é zero. Embora eu não tenha estudado magia academicamente, sinto que pode haver alguém no mundo que possa saber o que aconteceu aqui. Se pedirmos ajuda, talvez possamos conceber uma solução eficaz. Mas, vai ser muito difícil. Eu também penso assim. Os mortos-vivos não conseguiam chorar. Eles não tinham capacidade para isso. Entretanto, Suzuki Satoru sabia que Keno estava chorando. Na verdade, eu sinto isso há muito tempo. Não haveria um final feliz para tudo isso, com o sol nascendo e todos felizes por serem como antes. No final, eu não consegui salvar ninguém, e não consegui um final como esse. Não há como ter certeza que não podem ser salvos. Mas eu também não posso ter certeza que o salvarei um dia, posso. Suzuki Satoru expressou sua concordância com o silêncio. Porém, isso foi baseado no conhecimento de Yggdrasil que Suzuki Satoru tinha. Como eu disse antes, não podemos dizer com certeza que a possibilidade é zero. Suzuki Satoru olhou para o céu e lá ele viu os rostos de seus antigos amigos. Depois de se decidir, Suzuki Satoru soltou um suspiro. Eu tenho uma amiga chamada Yamaiko. Ela costumava dizer que as crianças eram um tesouro. Neste momento, vou cumprir a vontade dela. Suzuki Satoru produziu o anel estrelas cadentes que Yamaiko havia lhe dado. Verdade seja dita, ele não queria desperdiçá-lo dessa maneira. Mas Yamaiko iria repreendê-lo se ele não o usasse agora. Afinal, posso usar os 2 desejos restantes para o que eu quiser. Uma sensação estranha assaltou Suzuki Satoru quando ele ativou o anel. Ele sabia como a magia desejo a uma estrela funcionava. Ele poderia pagar vários níveis de experiência para fazer um desejo mais poderoso. No entanto, ele planejou usar apenas o nível de experiência de um único nível. Em outras palavras, quando se fazia um desejo, algo mais simples era mais provável de se tornar realidade do que um desejo maior. Mas se falhar, a experiência seria gasta e não resultaria em nada. Ele tinha a sensação de que restaurar os pais de Keno ao normal era mais provável que se tornasse realidade do que restaurar todos na cidade ao normal. Contudo, eu desejo saber uma maneira de restaurar as pessoas desta cidade ao normal. Isso foi tudo. Uma vez que ele entendesse os meios, ele poderia executá-lo. Contudo, depois que uma das 3 estrelas cadentes esculpidas no anel desapareceu, tudo o que restou com Suzuki Satoru foi a frustração. E então, ele hesitou sobre como deveria explicar tudo isso para Keno, que estava o encarando com um olhar vazio no rosto. Ele tossiu algumas vezes, e então se dirigiu a Keno com o olhar de um assalariado em seu rosto. Acabei de usar um item que poderia conceder desejos. Depois de usá-lo, eu percebi uma coisa, Keno-san, eu vou direto ao assunto. Não há como restaurar os zumbis dessa cidade, seu povo, ao seu estado original. Essa foi a resposta. Ele havia perdido a chance de conceder um desejo para sempre por essa resposta. Em Yggdrasil, o usuário do item era forçado a escolher uma opção de uma lista aleatória de seleções, então qual era o melhor caminho? Suzuki Satoru se apressou e continuou falando. Contudo, esta é simplesmente a informação que obtive com a minha magia. Pode haver outro jeito. Portanto, vamos explorar o mundo juntos. Encontraremos alguém muito melhor do que nós, pediremos ajuda e veremos as possibilidades melhorarem. E tal pessoa assim realmente existe? Eu acredito que sim.
Embora uma parte de sua mente estivesse se perguntando por que ele estava indo tão longe para animá-la, ele não tinha esquecido do sentimento fraternal com ela que ele havia sentido naquela época. Ken olhou para Suzuki Satoru e depois assentiu. Tudo bem, eu acredito que exista. Então, está tudo bem com isso? Suzuki Satoru perguntou a Keno se ela estava de acordo com isso, que então respondeu. Sair e explorar o mundo juntos, está tudo bem se eu acompanhar o senhor. Ken olhou para as pequenas palmas das mãos e completou. Quero dizer, eu vou atrapalhar. Não vai atrapalhar. Eu preciso da sua força para isso. E também, já que comecei isso, vou até o final, é como se costuma dizer. Eu vou te ajudar um pouco mais. No mínimo, até que ela pudesse viajar sozinha. Caso contrário, eu sinto que a Yamaiko-san e o Touchi-san me xingariam. Keno faz risinver. Vamos sim, vamos viajar juntos. Keno pegou a mão que Suzuki Satoru havia estendido para ela. Obrigada, muito obrigada, Satoru-sama. Keno inclinou a cabeça e tremeu. Ela não podia derramar lágrimas, mas isso não impossibilitava o sentimento. Keno estava silenciosamente soluçando sem chorar. Ainda assim, não havia necessidade de agradecer-lhe tanto. Afinal, ele tinha segundas intenções. Bem, esqueça, Suzuki Satoru pensou. Afinal, ela perdeu tudo naquele momento. Ajudá-la por mais algum tempo não doeria nada. De todo modo, ele não tinha objetivos próprios agora. As coisas que ele deveria proteger tinham desaparecido, e os laços que ele deveria manter estavam quebrados. Tudo o que restava era seu anel e cajado, como lembranças, mas isso era tudo. Então vamos nos apressar e terminar nossos preparativos. Tenho a sensação de que não resta muito tempo. Keno expressou suas dúvidas e Suzuki Satoru se explicou. Se o adversário pertencesse a uma organização, eles poderiam manter contato regular. Nesse caso, o inimigo ficaria preocupado em perder contato, não seria errado suspeitar que enviariam reforços, aliás era até provável. Claro que, provavelmente ele poderia abater todos, isso se o poder do ser morto-vivo fosse a métrica de sua força, mas não havia como concluir que não havia ninguém mais forte do que ele por perto. Portanto, o melhor curso de ação seria pegar o que eles poderiam carregar e deixar este lugar o mais rápido possível. Por essa razão, ele montou pequenos truques em vários lugares para impedir que as informações vazassem. Depois de ter certeza que Keno entendeu, os dois voltaram para o castelo novamente.